noite a todos. Boa noite. É sempre uma alegria fazer esse trabalho aqui, nessa casa que me acolheu, e eu agradeço a Maristela esse convite. Hoje eu vou falar sobre o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se intitula Pedi e Obtereis. Nesse estudo, eu, além do Evangelho, utilizei o Livro dos Espíritos, a Gênese, o livro Coragem e o livro Fonte Viva. Esse capítulo, ele vai falar para a gente sobre as qualidades da prece, a eficácia da prece e a ação da prece. Mas antes da gente entrar propriamente nesse capítulo, eu vou falar um pouquinho sobre Deus. E lá no Livro dos Espíritos, a primeira pergunta que Kardec faz aos espíritos é: que é Deus? Os espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E lá, quando a gente é criança, a gente aprende, até pela religião que a gente é educado, várias expressões, né? A gente pensa que Deus é aquele velhinho bondoso, barbudo, né? Com um cajadinho, ou é um homem forte que está acima das nuvens, olhando por nós. E eu botei o Papai Noel porque eu achava que Papai Noel era Deus. Eu tinha essa impressão. Era velhinho, de barba, dava presente, né? Era bom. Bonzinho, então ele podia ser Deus, né? E aí a gente vai crescendo com essas expressões, né? Músicas como essa do Biquíni Cavadão, me leve para as bordas do céu, pois vou puxar as barbas de Deus. Segura na mão de Deus que ela te sustentará. A própria música que a Elizabeth Lacerda acabou de cantar aqui para a gente, tem isso também, né? A mão de Deus vai te abençoar, na música dela. E aí a gente vai crescendo com essas expressões. A mão de Deus vai te abençoar. A mão de Deus vai pesar sobre a sua cabeça. Cuidado com o pecado. Como se Deus fosse um Deus punitivo, né? E como se Deus tivesse um corpo como o nosso. E aí eu botei lá na internet, lá no Google, botei assim, imagens da mão de Deus. Aí aparecem essas mãos enormes saindo do céu para dar a entender que são as mãos de Deus. E aí a gente cresce com essa ideia que Deus, ele é a nossa própria imagem e semelhança. Mas por que a gente tem essa tendência de achar que Deus é um homem como nós? Quem vai dizer isso para a gente é Kardec, lá no capítulo 2 da Gênese. Lá no item 8, ele vai falar assim para a gente: não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Então ele já diz aqui que nós não temos permissão para saber o que é Deus e compreender esse Deus. E ele continua: para compreendê-lo, nos falta ainda o sentido que só se adquire pela completa depuração do espírito. Ele quer dizer aqui que para compreender Deus, saber o que Ele é, a gente tem que estar no patamar de espírito puro ou completamente depurado, o que não é o nosso caso, né? E ele continua lá no item 21. Dá para vocês acompanharem, dá, né? Sim. Em seu atual estado de inferioridade, os homens dificilmente podem compreender o Deus infinito, visto que eles mesmos são restritos e limitados. Então, o Kardec vai nos dizer aqui que nós somos seres inferiores, mas eu não estou chamando ninguém aqui de inferior, não. Eu estou dizendo que nós somos espíritos inferiores, dada a escala evolutiva em que a gente se encontra. E ele continua: é por isso que figura um Deus restrito e limitado. Então, como a gente é restrito? A gente é inferior.
é restrito e limitado, a gente figura Deus assim, restrito e limitado. Representam como um ser circunscrito e fazem dele uma imagem à sua própria semelhança. Circunscrito porque a gente imagina Deus ali acima do céu, acima das nuvens, né? Os quadros em que o pintam sob traços humanos contribuem para divulgar esse erro no espírito das massas, que adoram a forma mais que o pensamento. Então ele vai nos dizer aqui que a gente pensar em Deus como uma pessoa como nós é um erro. É, para a maioria, um soberano poderoso sobre um trono inacessível, perdido na imensidão dos céus, e visto que nossas faculdades de percepção são limitadas, não compreendemos que Deus possa ou se digne a intervir diretamente nas pequenas coisas. A gente não tem ainda essa percepção dada a nossa inferioridade. E volto a dizer, a religião em que somos educados na infância também acaba trazendo na gente essa ideia. Ele continua lá no item 23. O que o Espírito só consegue realizar dentro de um limite restrito, Deus, que é infinito, realiza em proporções indefinidas. Ele aqui já está falando que Deus é infinito. E há ainda a diferença de que a ação do Espírito é momentânea e subordinada às circunstâncias. A de Deus é permanente. Então Deus está o tempo todo entre nós. Quanto ao pensamento de Deus, quer dizer que ele haja diretamente ou por intermédio de um fluido, Kardec aqui nesse item 25, ele vai comparar o que é Deus como fluido cósmico universal, para a gente poder entender de uma forma mais concreta esse Deus infinito e o tempo todo ao nosso lado. E aí ele diz, para facilitar o nosso raciocínio, vamos representá-lo sob a forma concreta de um fluido inteligente, enchendo o universo e penetrando todas as partes da criação. A natureza inteira está mergulhada no fluido divino. E aí, o que é esse fluido? Esse fluido que Kardec quer fazer essa comparação. Vou pedir a vocês para imaginar um oceano enorme, vasto, Oceano Atlântico, Oceano Pacífico enorme, e todas as espécies marinhas mergulhadas nele. Agora, pensa um pouco mais alto. Imagine esse oceano sendo o universo inteiro, tudo que existe, todo o universo. E nós, os planetas, o mundo material, o mundo espiritual, todos estamos mergulhados nesse oceano. Esse oceano de energia é o fluido cósmico universal. Estamos nele, estamos mergulhados nele. E essa imagem que eu tirei da internet, ela demonstra o que eu estou falando, porque não parece que toda essa energia que mostra não parece água mesmo? Então toda essa energia, a gente está mergulhada nela. Aí ele vai falar para a gente assim, ainda na Gênesis, não haverá um ser, por mais ínfimo que seja, que não esteja de alguma forma saturado desse fluido. Então esse fluido está em tudo o que existe. O nosso pensamento está em contato incessante com o seu pensamento e é com razão que se diz, pulei, peraí. Nós estamos assim constantemente em presença da divindade e não podemos subtrair uma só das nossas ações ao seu olhar. Imagine que a gente está mergulhado nesse fluido que está em todo o espaço. E a divindade, Deus está em tudo que existe, assim como existe o fluido em todos os lugares. O nosso pensamento está em contato incessante com o seu pensamento, de Deus. E é com razão que se diz
que Deus lê no mais profundo recôndito do nosso coração. Nós estamos nele, como ele está em nós, segundo a palavra do Cristo. Aqui Kardec vai nos dizer que nós estamos em Deus, assim como Deus está dentro da gente. Para que ele ouça nossas preces, elas não precisam transpor o espaço, nem ser ditas com voz retumbante, uma vez que, estando Deus continuamente ao nosso lado, nossos pensamentos se repercutem nele. Não tem gente que fala assim, não vou fazer prece para Deus não, porque meu probleminha é ínfimo e Deus vai se preocupar com as coisas maiores, né? Mas não, gente. Deus está em todos os lugares, sabe o mais ínfimo dos seus pensamentos, porque Ele está em nós. E aí Kardec, lá no item 26, vai nos dizer assim: longe de nós a ideia de materializar a divindade. Preocupação dele em achar que, falando assim, ele está materializando Deus. Aí ele fala, a imagem de um fluido universal inteligente não é, evidentemente, mais que uma comparação própria para dar uma ideia mais justa de Deus, que é a dos quadros que o representam sob uma figura humana. Emmanuel, nesse livrinho aí, Fonte Viva, nessa mensagem de número 30, que chama Educa, traz uma citação de Paulo, que é assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Palavras de Paulo. Nós somos o templo de Deus. E aí Emmanuel complementa nessa mensagem. Também o Espírito traz consigo o gênio da divindade. Deus está em nós quando estamos em Deus. Temos o gene, o DNA de Deus. Alguns preferem falar que nós temos uma centelha divina. Difícil compreender isso, né? Realmente é difícil. Mas o fato é que nós temos realmente a divindade de Deus porque fomos criados por Ele. E ele continua assim: se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-lo. Temos que nos auto-melhorar para manifestar esse Deus, nos melhorando a cada dia e atingindo a evolução espiritual. E aí, lá na questão 244, o Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: os espíritos veem a Deus? E a mesma ideia de que só os espíritos superiores o veem e compreendem. Os inferiores o sentem e adivinham. Quem são os inferiores? Nós. Nós não podemos ver Deus. Nós não podemos saber o que Ele é, nem compreender Deus. Mas o mais importante é que a gente pode, sentir. E a partir daí eu pergunto: como é que está a sua relação com Deus? Nós somos espíritas, estudamos o Espiritismo, lemos as obras de Kardec, lemos as outras obras subsidiárias. E como é que a gente está pensando esse Deus? Dentro de nós? Ou a gente está colocando Ele bem longe, num trono inacessível, e às vezes até de forma egoística, a gente acha que esse Deus, sentado nesse trono, está olhando só para o nosso ínfimo planetinha Terra. Né? A gente às vezes pensa assim. Mas isso é um erro. A gente tem que se reconhecer como parte da criação, com esse Deus dentro de nós. Com o menor dos pensamentos, Deus é sabedor. Temos que parar de entender esse Deus distante.
Sabe por quê? Deus não tem mão. Deus não tem mão. Deus não tem boca para falar com ninguém. Pelo menos essa boca, assim como a gente entende a fala. Deus não está sentado em trono nenhum. Nem está ali acima no céu, mas depois das nuvens. Não, Ele está aqui, dentro de cada um de nós, em todos os lugares ao mesmo tempo. Né? E aí, partindo disso, a gente vai pensar, é só orar a Deus sabendo que Ele está aqui, eu vou orar e Ele vai me atender. A gente sabe que não, né? O Emmanuel vai trazer essa mensagem nesse livrinho. Esse livrinho a gente tem na casa. Ele é um livro de mensagens de espíritos diversos. E eu tirei essa mensagem de número 24 de Emmanuel. Ele fala assim: oração e atenção. Ora e pede. Em seguida, presta atenção. Algo virá por alguém ou por intermédio de alguma coisa, doando-te na essência as informações ou os avisos que solicite. Em muitas circunstâncias, a advertência ou o conselho, a frase orientadora ou a palavra de bênção te alcançarão a alma, no verbo de um amigo, na página de um livro, numa nota singela de imprensa e até mesmo num simples cartaz que te cruze o caminho. Deus nos responde, a gente é que não tem atenção. Quando a gente tem uma angústia, ora a Deus, quando a gente faz os nossos pedidos a Deus, Ele está ouvindo. E às vezes a resposta vem rápido. A gente tem que prestar atenção. Às vezes você não recebe o que você pediu, mas de repente você chega no trabalho e tem um amigo lá que está cabisbaixo, você pergunta, o que você tem? Aí o cara, te fala um problema muito maior do que o seu e você pensa, caramba, tem que ter paciência. Tem gente muito pior do que eu. São as respostas, o tempo todo, as respostas, elas vêm. Às vezes você sai, fez uma prece, aí sai de carro, quando você dá de cara um outdoor escrito bem grande, Jesus. É a dica para você ter fé. Então, às vezes, um próprio amigo chega para você, um livro que você abre, uma pessoa que você encontra. As respostas vêm, mas a gente tem que ter atenção, verdadeiramente, ter atenção. E aí, ele vai falar assim, mais que isso, as respostas do Senhor às tuas necessidades e petições, muitas vezes te buscam, através dos próprios sentimentos, a te subirem do coração ao cérebro, ou dos próprios raciocínios a te descerem do cérebro ao coração. É você usar a razão, a emoção e ficar aberto às sugestões dos espíritos amigos, do seu mentor espiritual, para você receber as boas sugestões, para amenizar o seu sofrimento, né? E aí, dito isso, falando sobre essa relação que a gente tem com Deus, que é muito importante, né? A gente vai entrar finalmente no capítulo 27 do Evangelho. Kardec vai trazer para a gente as qualidades da prece, a eficácia da prece e a ação da prece. Essas qualidades da prece, Kardec identificou a partir de mensagens do próprio, palavras, dizeres de Jesus a seus discípulos, a seus seguidores. E ele vai dizer, ele identificou 4 qualidades: orar em secreto, usar poucas palavras, exercer o perdão e orar com humildade. E a gente vai falar separadinho cada um.
Orar em secreto. Nessa passagem aqui de São Mateus, Jesus vai falar assim: quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam a recompensa. Os hipócritas eram aqueles que tinham o costume de ficar de pé na rua, orando alto, para todo mundo ver. E Jesus alertava seus seguidores que isso era uma hipocrisia. E que devíamos orar em secreto. Mas orar em secreto é se esconder para orar? Não, né? É você orar em silêncio, no silêncio do teu coração. Isso é orar em secreto. A segunda qualidade é usar poucas palavras, mas com sinceridade. Nessa passagem também de São Mateus, e é no mesmo capítulo 6, não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Gente, os pagãos, eles acreditavam em vários deuses. Então, eles tinham o costume de orar falando o tempo todo, porque eles entendiam que, como eram vários deuses, eles tinham que fazer petições o tempo todo a todos os deuses. Jesus veio com essa ideia do Deus único, Deus verdadeiro. E por isso ele diz, você tem que usar poucas palavras, não precisa multiplicidade. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade. Então, Deus, você pode falar 1 hora, mas se você não tiver sinceridade, sua prece não vai ter essa eficácia toda. Exercer o perdão. Difícil, né, gente, falar sobre perdão. Quando vos aprestardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai que está nos céus também vos perdoe os vossos pecados. Falar de perdão é muito difícil, né? Porque até pela própria condição de inferioridade que nosso espírito é dotado, né? A gente sabe que a gente ainda tem muita dificuldade de exercer esse perdão e esse amor incondicional trazido por Jesus para poder exercer esse perdão de forma plena. Mas a gente pensa, será que eu tenho uma pessoa que eu não consigo perdoar? Será que Deus não vai ouvir as minhas preces? Vai, né? Ele vai ouvir. Porque Ele sabe da nossa inferioridade, Ele sabe da nossa dificuldade, Ele sabe que precisamos de mais tempo, né? Para alcançar essa evolução espiritual e poder exercer o perdão. Mas a gente pode se esforçar, né? Para quê? Para não revidar, para não ter vingança, para não cultivar o ódio no coração, não falar mal daquele que te fez mal, e aos poucos aquilo vai amenizando no seu coração, até o ponto que você olha para trás assim e pensa naquele fato que te magoou e você já não sofre tanto. Então você já está começando a exercer esse perdão. Vamos, se não podemos ainda exercer com plenitude esse perdão, a gente pode se esforçar, né? Que aí a prece será muito mais agradável a Deus. Orai com humildade, que é a quarta qualidade, que é o contrário do orgulho, reconhecendo as próprias imperfeições. Nessa passagem de São Marcos,
Jesus fala, orar, enfim, com humildade como o publicano, e não com orgulho como os fariseus. Orar com humildade é reconhecer que somos falíveis, que temos mazelas, que temos muito ainda a nos melhorar, né? E, segundo ele aqui, os fariseus não oravam com humildade, eles oravam com orgulho, enaltecendo suas próprias qualidades, que talvez nem tivessem, como se fosse uma barganha. Ah, eu sou bom, então eu tenho direito a receber esse pedido. E não é assim, né? Lá em São Lucas tem essa passagem, aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Então procuremos reconhecer os nossos defeitos, procuremos nos melhorar a cada dia, que aí estaremos orando com essa humildade ensinada por Jesus. Agora a gente falou das 4 qualidades. Gente, eu não estou ensinando ninguém a orar, tá? Cada um ora como quer e com o coração. Eu estou passando aqui o que Kardec codificou para a gente, né? Então vamos lá, eficácia da prece. Gente, existe isso? Eficácia da prece? Estranho, quando eu li assim, eu falei, gente, eficácia da prece? Mas vamos lá. Seja o que for que pensais na prece, crede que o obtereis e concedido vos será o que pedirdes. Está em São Marcos. Cuidado com o que vocês pedem, hein? Cuidado, porque é assim mesmo. Quando a gente crê de verdade, o que a gente pede com fé, vem para te mostrar que aquilo, às vezes, te mostra que aquilo não é o melhor para você. Então vamos ter essa consciência, né? E ele vai falar assim para a gente. Há quem conteste a eficácia da prece com fundamento no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, inútil se torna expor-lhes. O que é isso? Tem pessoas que acham que, como tudo está encadeado por leis divinas e eternas, ele não precisa orar. Como se tudo fosse uma fatalidade, como se tudo tivesse uma forma de acontecer determinada por Deus. Então ele vai dizer, para que eu vou orar? Não tem eficácia nenhuma a minha prece. Porque Deus sabe o que é bom para mim, e Ele sabe o que eu preciso e vai me dar o que eu preciso. Mas não funciona muito assim não, gente. Kardec vai nos dizer o seguinte, e acrescentam os que assim pensam, que achando-se tudo no universo encadeado por leis eternas, não podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. Foi o que eu acabei de falar. Se assim fosse, nada mais seria o homem do que instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a cabeça ao julgo dos acontecimentos, sem cogitar de evitá-los. Não devera ter procurado desviar o raio. Deus não lhe outorgou a razão e a inteligência para que ele as deixasse sem serventia, a vontade para não querer, a atividade para ficar inativa. É Kardec nos lembrando que temos que fazer a nossa parte. Deus nos deu o livre-arbítrio para a gente fazer nossas escolhas. Então, apesar de estar tudo encadeado em leis divinas e eternas, nada é uma fatalidade. Nós temos que fazer a nossa parte. É como assim, eu tenho uma doença, e aí eu sou uma pessoa muito crente, creio muito em Deus e oro fervorosamente acreditando que vou ser curada. Aí vem um espírito bondoso, enviado por Deus,
e de algum modo te mostra o tratamento a seguir. Mas você fica ali inerte. Você não procura o tratamento, porque você acha que Deus vai te curar. E você? E a sua parte? Deus não deu inteligência a gente e colocou cientistas para conseguir cura de doenças, tratamentos, e a gente vai ficar inerte ou a gente tem que procurar o tratamento? A gente tem que procurar o tratamento. Isso é fazer a nossa parte. E outras coisas mais. Agora, o que geralmente fazemos é orar. A gente ora e fica deitado em berço esplêndido, esperando que Deus resolva tudo para você, sem fazer por onde. Então ele fala, temos a vontade para escolher, temos a atividade para ficar ativo, para fazer. E ele continua aqui, desta máxima, concedido-vos será o que quer pedirdes pela prece, fora ilógico deduzir que basta pedir para obter, e for injusto acusar a providência se não acede a toda súplica que se lhe faça, uma vez que ela sabe melhor do que nós o que é para o nosso bem. Então, ele vem dizer nesse outro parágrafo de baixo que, em geral, o homem apenas vê o presente. E é assim mesmo, né? Nós somos imediatistas. O que a gente quer é pedir e obter. E se a gente não obtém, pelo meio que a gente pediu, Deus não está olhando por nós. Deus esqueceu de mim. E não é isso, né? A gente só quer olhar o presente, mas um sofrimento, às vezes, é para o nosso bem no futuro. A página, quando fala assim, não fujas à dor, porque a dor bem aproveitada é instrumento divino, através do qual verte para nós outros a corrente dos recursos celestiais. Então, não podemos fugir aos sofrimentos e à dor. Precisamos continuar crendo nesse Deus que nos ajuda, que nos escuta, que sabe os nossos sofrimentos. O que Deus lhe concederá sempre, se ele o pedir com confiança, é a coragem, a paciência, a resignação. Então, em vez de pedirmos a cura imediata, por que a gente não pede isso? Senhor, me dê coragem, que eu seja resignado nesse sofrimento, que eu sei que algo vai acontecer de bom lá na frente, que eu sei que esse sofrimento é bom para o meu espírito, né? Então, a gente tem que pedir sempre isso. Concederá os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades, olha, mediante ideias que fará lhe surgir os bons espíritos, deixando-lhe dessa forma o mérito da ação. O espírito sugere a você, são as intuições que temos. Temos que nos conectar e receber essas intuições, para podermos agir conforme as intuições que recebemos. E ele coloca assim, ele, Deus, né, assiste os que ajudam a si mesmo, de conformidade com esta máxima, ajuda-te que o céu te ajudará. Não assiste, porém, os que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das faculdades que possui. O que é esse socorro estranho? Que eu até sublinhei, porque eu gostei tanto desse termo que Kardec usa. É aquela mania de a gente achar que vai ser curado por milagre, que o que a gente pede, vai ter um milagre. Ele fica inerte, esperando o milagre acontecer. E ele fala assim, entretanto, as mais das vezes, isso aí que eu acabei de falar, o que o homem quer é ser socorrido por milagre, sem despender o mínimo de esforço. Temos que fazer a nossa parte. Não adianta.
Se ficarmos inertes, esperando Deus atender os nossos pedidos de forma imediata, sem prestar atenção nas respostas de Deus, né? Sem agir a nosso próprio favor, para a gente também ser ajudado de várias formas, a gente não está agindo de acordo com o que Jesus nos ensinou. Então, nos ajudemos para o céu nos ajudar, né? Agora, eu vou entrar no que Kardec chama de ação da prece, transmissão do pensamento. Ele vai dizer para a gente que a prece é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação, que a gente pode entender também como uma contemplação. Podemos orar por nós mesmos ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. As preces feitas a Deus, escutam-nas os espíritos incumbidos da execução de suas vontades. Tudo passa por Deus. Nada é subtraído à vontade dele. As que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, falam ou fazem recorrendo a intermediários, intercessores, porquanto nada sucede sem a vontade de Deus. São aquelas pessoas que rezam, que fazem pedidos a intercessores, como os santos, né? Santo Agostinho, tem um carinho por Santo Agostinho, vai fazer uma prece para ele. Santo Antônio, eu prefiro Santo Antônio. Porque dizem que ele é santo casamenteiro. Prefiro Santo Antônio, estou brincando, gente. Na verdade, Deus não está ouvindo? Sim, tá? São os intercessores, bons espíritos que passaram por esse planeta, que são simpáticos a nós. Podemos fazer preces, pedidos? Sim, podemos, mas com a consciência que vai ter que passar pela ordem de Deus. E aí vem Kardec e fala assim: o Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, quer no caso em que o ser a quem oramos acuda ao nosso apelo, quer no em que apenas lhe chegue o nosso pensamento. Aqui ele vai começar a dizer, a explicar para nós como é que se dá a ação da prece. Para aprendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos conceber mergulhados no fluido universal. Novamente vem Kardec nos explicar que temos que entender que nós estamos mergulhados nesse fluido, que também é chamado de fluido universal inteligente, que ocupa o espaço, todos os seres encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos neste mundo, dentro da atmosfera. Ele faz uma comparação com a atmosfera que eu achei muito legal. Por quê? Nós estamos, o nosso planeta, ele tem uma atmosfera. Ela é circunscrita, né? Quando o astronauta passa, ele já tem que usar, né, de uma determinada... Quando ele cruza a atmosfera, ele já não tem o oxigênio, né? A gente vê o oxigênio, a gente vê a atmosfera, a gente não vê. Assim é o fluido universal. A gente não vê, mas ele existe. Esse fluido recebe da vontade uma impulsão. O que é a vontade? É o pensamento. Na hora que você pensa, o fluido está recebendo uma impulsão.
Ele, o fluido, é o veículo do pensamento como o ar o é do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Aqui ele já faz uma outra comparação bastante interessante para a gente entender. Todo mundo sabe que o som é propagado pelo ar. Eu estou falando aqui no microfone, vocês estão ouvindo bem. Ali fora também vão me ouvir, mas será que lá do outro lado da rua vão me ouvir? Não. Provavelmente não. Isso é ser circunscrito, ele vai até um determinado espaço, diferente do pensamento sobre o fluido, porque o fluido é infinito, então ele segue até onde seu pensamento pedir. Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer, na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som. O som não é propagado pelo ar? O fluido é propagado o nosso pensamento é propagado pelo fluido. É isso que ele quer dizer aqui. E o nosso pensamento, ele forma uma corrente fluídica, uma corrente energética, é energia. Fluido é energia. E ele vai dizer para a gente, a energia da corrente guarda a proporção com a do pensamento e da vontade. Quanto mais força, pensamento e vontade você coloca na sua prece, mais ela vai ser eficaz. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontram. É assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem suas inspirações, que relações se estabelecem à distância entre encarnados. Quem nunca, pensou em alguém, alguém apareceu. Pensou em alguém, alguém ligou. E se alguém ligou, eu com meu filho mais novo, a gente tem uma conexão muito grande, porque acontece isso com ele várias vezes, que não acontece com o mais velho. É impressionante. Eu pego no telefone para ligar para ele, o telefone toca, é ele. Eu ligo para ele, ele já está com o telefone na mão esperando a minha ligação, para ligar para mim. Então, a gente tem que entender isso. Existe essa conexão, porque é uma corrente fluídica. Essa explicação aqui, é assim que os espíritos se comunicam entre si. Eu nunca tinha entendido muito bem como é que naqueles livros do André Luiz, o André Luiz pensa, aí o espírito responde, a gente pergunta, como é que se dá esse negócio? Assim, a corrente do pensamento. O espírito superior vai receber na hora. Essa explicação vai, sobretudo, com vistas aos que não compreendem a utilidade da prece puramente mística. É aquilo que eu falei no início. As religiões que nós somos educados trazem esse mistério sobre tudo que vem de Jesus, os ensinamentos, Deus, os milagres de Jesus, tudo é um mistério. Não tem por fim materializar a prece, mas tornar-lhe inteligíveis os efeitos, mostrando que pode exercer ação direta e efetiva. Então, Kardec, mais uma vez, tem um cuidado de falar que ele mostrar o modo de transmissão do pensamento não é materializar a prece, mas você entender como ela se dá. E a partir daí, você entender que a sua prece, quanto mais vontade, amor, coração, fé, mais ela vai exercer uma ação direta e efetiva. Nem por isso deixa essa ação de estar subordinada à vontade de Deus,
juiz supremo em todas as coisas, único apto a torná-la eficaz. E aí o Kardec fala assim: pela prece obtém o homem o concurso dos bons espíritos que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirar-lhe ideias sãs. Ele adquire desse modo a força moral necessária a vencer as dificuldades e a volver ao caminho reto se deste se afastou. Por esse meio, por meio da prece, pode também desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Então, meus amigos, quanta coisa boa! Não é só pedir, pedir e obter, né? Quanta coisa a gente pode obter pela prece. Então, o que a gente tem que fazer? Orar, 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 orar. Em todos os momentos de nossa vida, sabendo que Deus está dentro de nós. Ele não está nesse trono inacessível que Kardec falou no início do estudo aqui que eu estou apresentando, né? É entender que Ele está aqui, dentro de nós. E o mais ínfimo pensamento, Ele é sabedor. Acreditar, ter a fé nele, orar com o coração, de verdade, que você vai ter suas respostas. Eu vou finalizar com essa frase que está nesse mesmo capítulo 27, lá no item 12, na parte finalzinha. Ele fala assim: renunciar a alguém à prece é negar a bondade de Deus, é recusar para si a sua assistência e para com os outros abrir mão do bem que lhes pode fazer. Então, concluo dessa frase que fazer prece também é caridade. Você faz a prece pelo outro, é caridade com o outro. Você faz a prece em prol de você mesmo, é caridade com você. Então não vamos renunciar à prece. Porque aí, como ele diz aqui, estamos negando a bondade de Deus, né? E assim, eu termino falando para vocês que esse estudo que eu fiz, ele fez uma diferença imensa na minha forma de pensar Deus e também de fazer as minhas preces. Eu espero que eu tenha também modificado um pouquinho o coração de cada um de vocês. Obrigada pela atenção.